Bom dia, boa tarde, boa noite, cidadão brasileiro que quer aprender inglês. Nossa, o reflexo no meu olho tá bem forte, né? Bom, e o quarto tá bem iluminado também. Hoje estou aqui para mais uma aula. Não tô na minha casa, como vocês podem ver, a cama do meu namorado tá aqui. E eu resolvi gravar aqui na casa dele. E hoje nós vamos falar sobre second conditional. A Lilian fez uma aula anterior falando sobre isso. E hoje eu vou falar sobre a second conditional. Ela fez a first conditional e eu vou fazer a second. Eu preparei um slide bem legal para vocês, espero que vocês gostem. Eu, sinceramente, prefiro dar aula com slide, porque eu acho que eu consigo me expressar melhor, ensinar melhor, do que falando diretamente com a câmera, porque eu fico muito nervosa. Vou explicar direitinho o que significa second conditional. Vai estar tudo nos slides bem explicadinho para vocês. E se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem falar comigo, tá bom? Vamos para a aula e eu espero que vocês gostem. Gente, olha que bonitinho meu slide, todo natalino. Enfim, quando a gente fala, na verdade, de second conditional, o que vocês pensam? Vocês têm mais ou menos ideia do que é esse second conditional? Uma coisa é que quando a gente fala de gramática é muito complicado, porque é muito técnico. Então a gente tem que tentar ser didático o possível para que vocês entendam e consigam mas compreender o conteúdo. Então, o que é a second conditional? Literalmente é o uso do se, de suposições. Então, o que são as frases no second conditional? São orações que representam ações pouco prováveis ou hipotéticas. Vamos ver aqui, então, como é que funciona isso. Vamos lá. Vou passar para o próximo slide. A sentença condicional é formada pela partícula if, que no português significa se. Então, para que a gente usa se? Para condições. Se isso acontecer, se aquilo acontecer. Entenderam? Second conditional é o uso do se mesmo. É pouca coisa de diferença da first conditional, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Se na first conditional tinha a condição, na second conditional vai ter o resultado da condição. É como se houvesse uma condição e que não desse pra gente fazer. Era uma coisa bem hipotética mesmo. Então, diferente da first conditional, ela é o resultado da condição. Agora estamos falando de não haver possibilidade real de a condição acontecer. Então, gente, vai ter uma suposição no começo e depois o resultado dessa suposição, ok? E a gente vai ver essa estrutura aqui. Gente, tá tendo uma obrinha aqui do lado, ignorem esse barulhinho de fundo, tá? Essa é a estrutura, então. Vamos lá. If mais o verbo no simple past, que lembrando, é o verbo conjugado no passado, se adiciona o ed, ok? Mais o modal verb, que é o verbo modal, mais o verbo no infinitivo sem a partícula to, ok? Olha o exemplinho aqui embaixo. If I married Ron, I would be very happy. Ali, nós temos o if, que é a partícula da second conditional, o married, que é o verbo principal no simple past, o modal verb, que é o would, e o verbo no infinitivo, que é o be. Lembrando que o be é um verbo irregular. Quem lembra disso? Ele não sofre, ele não tá no infinitivo, ele não sofre nenhuma alteração. É ele mesmo ali. Os verbos no infinitivo estão em sua forma original, ou seja, não sofrem nenhuma conjugação verbal. Mas esse verbo, ele sofre alteração, por exemplo, quando eu quero falar que eu era algo. Não tem o verbo to be? Então, quando a gente fala do verbo to be, I am, you are. E qual que é o passado desse I am? I was. E o que significa esse I was? Eu estava, eu era. Então, vocês entendem que esse verbo, ele é justamente, ele está no infinitivo, ele não sofreu nenhuma conjugação aqui, mas ele ainda continua sendo um verbo regular que tem terminação diferente quando conjugados. Inclusive, tem uma tabelinha aqui no fim, depois do próximo slide, que eu vou mostrar para vocês. E traduzindo a frase do nosso exemplo, significa: se eu me casasse com o Ron, eu ficaria muito feliz. Cadê nosso verbo modal? Would. Cadê o nosso verbo no infinitivo? Be. O que é um verbo modal final, gente? Pelo amor de Deus. São verbos que acrescentam uma ideia ao verbo principal servindo de auxiliares. Qual é o nosso verbo principal? Married. Tá? E qual que é o nosso verbo modal? Would. Para que serve? Eles atuam como ajudantes do verbo principal da frase, indicando o tempo gramatical do discurso. Would, tá? Eu faria, eu me casaria, tudo no passado.
Olha só, falando no verbo be, tá aqui ele, ó, na tabelinha de conjugação. Veja bem, no infinitivo, que é o que nos interessa, ele está normal. Lá na frase, ele não tá be? Tá no infinitivo. To be. E no simple past? Was. E no past participle, que a gente já falou aqui também? Tá no been. Been. Tá vendo, gente? Ele é irregular, ele mudou a terminação. Olha os nossos exemplinhos aqui, então. If I had won the lottery, I would be rich. Cadê nosso verbo modal? Would. E o be tá no infinitivo também. Se, ali o if, se eu tivesse ganho ou ganhado, acredito que seja ganho na loteria, eu ficaria rico. Olha ali do lado, o outro exemplo. If I could drive, I would take all my friends to university. Não é uma consequência, gente? If I could drive, se ela pudesse dirigir, I would take all my friends to university. Percebam que ela estipulou uma condição, né? Uma ideia hipotética e depois deu a condição dessa ideia. Se eu pudesse dirigir, eu levaria os meus amigos até a universidade. É uma condição de uma ideia hipotética. Vou colocar outro exemplo aqui. Olha só esse exemplo. If I met my favorite artist, I would be grateful. Se eu conhecesse meu artista favorito, eu ficaria muito grato. Cadê o nosso verbo modal, gente? Não é ele que interessa extremamente, né? Ele não é o mais importante. Mas é importante a gente identificar onde está o nosso verbo auxiliar. E o would, ele é o nosso verbo auxiliar. E o if é a partícula que determina a second conditional. Olha só. Retomando, if I met my favorite artist, I would be grateful. Se eu conhecesse meu artista favorito, ficaria muito grato. Olha, chegou a hora dos exercícios, gente. Cai muito em apostila de gramática. Acredito que caia mais dissertativo do que alternativo do que dissertativo em vestibulares, mas é importante a gente fazer. Aqui tem 4, eu vou fazer 3 e a última eu vou deixar para vocês fazerem aí nos comentários, hein? Quero só ver se vocês prestaram atenção bem na aula. Vamos fazer essas 3 primeiras e, desafio vocês a fazerem essa última aí nos comentários. Vamos lá, a primeira. If I be, o que vem no passado, simple past. If I were you, I would get a new classmate for work. Então, would, verbo modal, tá? Então, se eu fosse você, eu arrumaria outro colega de trabalho, né? If I were you, I would get a new classmate for work. Segunda, if she, o que faz aqui, que tem aqui, gente? If she were single, se ela fosse solteira, uma condição, she would, que é o nosso verbo auxiliar novamente, travel more. Se ela fosse solteira, ela viajaria mais. Terceira, if they weren't, por causa do not, friends, they would be sad about it. Se eles não fossem amigos, eles estariam tristes sobre isso. E a última, gente, quem consegue fazer? Eu dei um exemplinho no slide anterior e uns aí, hein? Quem conseguir fazer, escreve aí nos comentários. Então, curtam a nossa página, compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus familiares que querem aprender inglês e nos sigam no Instagram. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, o nosso Facebook, o nosso Instagram e as nossas outras páginas, o site. E também vou deixar o nosso e-book gratuito aqui embaixo. Você pode baixar ele sem se preocupar, porque você não vai pagar nada. E eu também vou deixar alguns exercícios sobre a second conditional aqui embaixo, tá bom? Então, até a próxima, gente! E ignorem que a cama tá bagunçada ali. Então, um beijo!